E se a gente pudesse usar as mesmas ferramentas que rastreiam uma epidemia para entender a ansiedade numa cidade inteira? Parece uma ideia distante, né? Mas é exatamente isso que vamos explorar. Vamos conectar os pontos entre a saúde de um único indivíduo e o bem-estar de toda uma população. É um jeito completamente novo de olhar para a saúde mental. E a grande pergunta que vai guiar toda essa nossa conversa é justamente esta: como é que a história de uma única pessoa, a saúde de uma única mente, acaba contando a história de uma população inteira? É o que a gente vai descobrir. Bom, para começar, a gente precisa dar um passo atrás, sabe? Olhar o cenário completo. Vamos falar da saúde da população como um todo. A ideia central aqui, o coração de tudo, é a epidemiologia. E o que é isso? Bom, em vez de botar uma lupa em um único paciente, o pessoal da saúde pública olha para os padrões, nas comunidades inteiras. É tipo subir no pico de uma montanha para enxergar a floresta toda, sabe? Em vez de ficar ali examinando uma única árvore. Tá, legal. Mas como é que se mede a saúde de um grupo tão grande de gente na prática? Isso nos leva direto para as ferramentas mais básicas desse trabalho. E tudo começa com duas palavras que, olha, parecem até primas, mas contam histórias bem diferentes: morbidade e mortalidade. Bora entender o que cada uma delas quer dizer de verdade. Primeiro, vamos falar de morbidade. Imagina que ela é tipo um radar para a doença, sabe? Se a gente quer saber, por exemplo, quantas pessoas numa cidade tiveram gripe no último inverno, é a morbidade que estamos medindo. É basicamente um indicador de quem está doente. E aí, do outro lado da moeda, vem a mortalidade. Essa aqui é mais direta, infelizmente. É o indicador do resultado final, o número de óbitos. Então pensa assim, enquanto a morbidade fala quem adoeceu, a mortalidade mostra o impacto mais pesado, mais grave dessas doenças na população. Então, o ponto-chave é esse: morbidade e mortalidade não são só números frios numa planilha. Não, não. Elas são as ferramentas que permitem, literalmente, diagnosticar a saúde de uma cidade inteira. Elas mostram onde o calo aperta, onde estão os problemas e, mais importante, se o que a gente está fazendo para resolver está funcionando. Certo. Agora, vamos fazer a ponte que prometemos. Como é que essa visão gigante, essa visão de larga escala, se encaixa no mundo da psicologia e da saúde mental? Fica a pergunta no ar, né? Será que essas ferramentas que foram pensadas para rastrear um vírus, por exemplo, servem para a gente entender a saúde das nossas mentes? E a resposta é: com certeza. Um sonoro sim. Pensa comigo. A morbidade mental seria um número de casos de depressão ou ansiedade numa comunidade. Já a mortalidade, num cenário bem mais triste, claro, poderia se refletir nas taxas de suicídio. Ou seja, as mesmíssimas ferramentas nos ajudam a fazer um mapa da saúde mental da população. Ok, se a gente já consegue medir os resultados, o próximo passo é meio óbvio, né? Investigar as causas. Então vamos mergulhar agora nos fatores de risco psicológicos. Afinal, o que deixa uma comunidade inteira mais frágil, mais vulnerável a problemas de saúde mental? Quais são aqueles sinais de alerta, sabe? Aquelas luzes amarelas que os especialistas procuram quando olham os dados da população. E a pesquisa mostra alguns fatores que são cruciais. E olha, não é só sobre uma tristeza passageira, mas sobre sintomas depressivos espalhados pela comunidade. Não é o estresse de uma prova ou de um dia ruim no trabalho, mas o estresse crônico, aquele que vai minando a gente aos poucos. É a falta de apoio social, aquela sensação de que não tem com quem contar, sabe? E claro, o uso de substâncias como uma válvula de escape e aquela cicatriz que não se vê, deixada por traumas psicológicos que nunca foram cuidados. Esses são os grandes sinais de alerta numa população. Beleza, então a gente conectou os pontos, medimos a saúde do grupo, identificamos os riscos para a mente, mas no fim do dia, por que isso importa tanto? E aqui está o pulo do gato. A grande sacada: entender esses riscos no nível da população inteira permite que a gente crie políticas, crie sistemas que não fiquem só apagando o incêndio, sabe? Que não só reajam às crises, mas que previnam que elas aconteçam. É a diferença entre apagar o fogo e construir um prédio que não pega fogo. Isso tudo nos deixa com uma última pergunta, que talvez seja a mais importante. Se a gente já sabe quais são os riscos, qual vai ser o nosso plano para construir resiliência? Porque a saúde mental de uma população não acontece por acaso, ela é construída. E a planta baixa, o projeto dessa construção, está bem aqui, nos dados.